tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 8 de junho de 2013, sábado. O verbete é de número 2682. Ele tem 7 páginas, 51 alogias e 18 máximos. Agora, o tema é agente de sustentação pensênica. A especialidade da conscienciologia é pensenologia. Quem redigiu o verbete é a nossa veterana, a professora Eliane, que está ali muito bem, sustentada por 3 assessores. Definição. O agente de sustentação pensênica é a consciência homem-mulher, sustentáculo energossomático, retroalimentador e potencializador de padrões pensênicos e holopensênicos, rígidos ou patológicos, de modo consciente ou inconsciente, explícito ou implícito. A explicitação assistencial em cima do lance do campo patopensênico, acessado pelo docente em sala de aula. A discordância pensênica não explicitada pelo discente ou pela equipe de apoio do curso, impedindo a assistência ao contexto. Os bagulhos autopensênicos sustentando holopensênicos patológicos. A sustentação da opinião pessoal. A sustentação da opinião alheia. O endosso sentimental. A aproximação de realidades. A verbalização do pensene alheio. A sustentação de razões. A responsabilidade pelas consequências da omissão deficitária. A frase pensada por todos, mas explicitada por única pessoa. A dissimulação dos autoposicionamentos verbalizados na condição de opinião de outrem. O silêncio da vítima chantageada, sustentando condutas criminosas. Agora, eu li apenas as 5 primeiras linhas, tem mais de 20 aí na fatologia. A interassistência multidimensional, a sustentação dos trabalhos da TENEPS, a sustentação da meta da instalação da Diofiex, a sustentação pela Consim do padrão pensênico da Consciex, antiga conhecida, recém-dessomada, a diferenciação pensênica, a indiferenciação pensênica, a sustentação parafactual, a influência pensênica nos acontecimentos sincrônicos, a simulcognição, a para-realidade. Agora, na argumentologia, nós temos o tópico da interassistenciologia, com 3 formas pelas quais o agente de sustentação pensênica pode manifestar. Agora, na taxologia, nós temos a manifestação do agente de sustentação pensênica, classificada em 2 tipos. E ainda tem o tópico sobre a duplologia, com os 2 tipos de repercussões proexológicas passíveis de ocorrer entre os duplistas. Na remissiologia, nós temos dos 15 verbetes, destacamos 5. Amplificador da consciencialidade, indução interconsciencial, maxidissidente coadjutor, sustentação do erro e sustentação factual. Frase enfática. A sustentação ortopensênica ou patopensênica é sempre escolha da consciência, definindo a própria condição de assistir ou ser assistida nos contextos interassistenciais multidimensionais. Você se percebe atuando de modo ou ao modo de agente de sustentação pensênica? Em qual padrão? Você sustenta holopensênicos patológicos ou sadios? A filmografia tem 3 filmes aqui indicados. A bibliografia específica tem 12 fontes bibliográficas. Agora, a mega-análise com João Paulo são 20 itens. Intercooperação, potencialização, preservação, manutenção, motivação. Mecenato, incentivo, energossomática, posicionamento e mantenedoria. Coadjutoria, sustentáculo, convergência, constância e influência. Reforço, apoio, assim,
pensenologia e sinergismologia. O verbete hoje do Dicionário de Argumentos da Conscienciologia são 2 páginas sobre lexometrologia. O argumento é paradidático-lógico. Ele tem 62 itens mais chamativos e a conclusion tem uma enumeração de 7 itens que é importante ver aí no caso. Agora, questionamento. Professor, no centro espírita é muito comum o bazar beneficente. A compra de roupas nesses bazares é positiva? Sim, desde que você escolha a roupa. Tem que escolher, né? E ver. Agora, você sempre vai ajudar os outros, porque isso é tarefa de consolação. Sempre ajuda, um tipo de assistencialismo positivo até um certo ponto. Tem que olhar, às vezes está ajudando. Agora, a nossa professora, Eliane, em Estrangeirismologia, página 13, 3ª e 4ª linhas, poderia correlacionar a perda do timing de falar com o tema do seu verbete? Sim. Boa tarde aos teletertulianos e aos tertulianos. Esse verbete não é uma invenção minha, ele surgiu da prática em 1997, pelas experiências relacionadas ao início da construção do CAEC. Depois ele se tornou um construto das aulas de Conscienciologia aplicada, foi também publicado um artigo, e eu achei importante sistematizar no formato de verbete para compartilhar essa ideia. Respondendo uma pergunta da estrangeirismologia, quando a gente perde o timing de falar, depois você vai ter que ficar aguardando um outro momento. Muitas vezes a consciência se omite naquela hora ali, que ela está com a informação certa para falar na hora certa, no entanto ela medra por algum motivo. E aí ela acaba sendo um agente de sustentação do campo dos omissos, das pessoas que acabam não fazendo assistência para aquele público, até as consciências relacionadas ao padrão de omissão ou por medo de represálias, enfim, um público que, se você consegue romper e se expressar naquele momento que veio a informação na sua mente, você tem a grande probabilidade de fazer uma assistência em cima do lance. Caberia nesta sessão a perda do time de escrever, pois se relacionaria com o holopensene institucional conscienciocêntrico, mencionado na página 13, 2ª linha da pensenologia? Sim, com certeza, porque é a mesma questão. Muitas vezes a gente engaveta um texto e fica esperando para publicar, e, no entanto, passa o tempo e você perdeu alguma oportunidade de ter feito uma assistência, porque surgiu ali, muitas vezes foi uma sincronicidade, era um momento em que, se ele fosse publicado naquele momento, a probabilidade de fazer uma assistência maior seria grande. E você, no entanto, recuou e perdeu esse timing aí. Na Fatologia, página 14, 3ª e 4ª linhas, poderia falar sobre a frase pensada por todos, mas explicitada por única pessoa, que socorre por timidez dos demais? Essa questão da frase é muito comum em reuniões prolongadas, por exemplo. Está todo mundo numa reunião que não tem fim. Fica aquela tensão, todo mundo já impaciente para ir embora, e parece que a reunião tomou um desvio, mas, no entanto, ninguém se expressa. Fica aquele clima pesado, as coisas que tinham que ser decididas naquela reunião acabam não sendo decididas, ficam se arrastando. De repente alguém... Reunite. Aí alguém levanta e fala assim: pessoal, vocês não acham que a gente precisa ser mais objetivo para conseguir chegar a algum caminho, chegar no nosso foco? Aí dá aquele alívio, todo mundo fica mais aliviado, e aí parece que... Pessoal, vocês vão para aquele lugar, eu vou embora, tchau. Aí, pode ser essa... Mandaram o cara para o holoteca. Agora aqui, ainda em Fatologia, 11ª linha, os gritos de guerra das torcidas organizadas. Em tempo de Copa das Confederações da FIFA e futura Copa Mundial, poderia explicar sobre esses gritos? Esses gritos de guerra, eles
forma uma sustentação que causa dentro da pessoa um furor. Ela fica imbuída de uma força que muitas vezes ela não se via tendo sozinha. E eles são próprios para isso. Geralmente eles instigam a uma atitude mais agressiva. Diferente do lema, que até eu citei também aí, que o lema ele pode ser mais assistencial. Você pode ter um lema para provocar uma reação mais de instigação, de motivação, até de reciclagem na vida. A verbetógrafa. O agente de sustentação pensênica pode ser consciência intermissivista que age infiltrada, assistindo o seu grupo karma? O agente de sustentação pensênica, na verdade, pode ser qualquer pessoa que está sustentando algum campo. Como eu coloquei aqui na frase enfática, é uma escolha da Consim sustentar um campo ortopensênico ou um campo patopensênico. Então, se ele é intermissivista, ele tem uma responsabilidade muito maior com a reurbanização do planeta. Quer dizer, o que nós teríamos que estar sustentando seriam os campos ortopensênicos. Então, aí a necessidade da gente estudar bastante esse tema, para, na prática, ficar atento a que momento que eu passei a sustentar um campo patopensênico. E essa sustentação, às vezes, é muito sutil a diferença. O momento em que você, às vezes, está num projeto grandioso, dentro de uma mega proex, e mesmo assim você se vê, em determinados momentos, sustentando um campo patopensênico. Agora, não seria a questão do infiltrado. O infiltrado seria se ele conseguisse ser um agente de sustentação ortopensênica, se ele conseguisse entrar num ambiente patológico e conseguir fazer uma mudança pelo padrão ortopensênico. Eu observo que nem eu moro em Domingos Martins e trabalho em Venda Nova do Imigrante, é uma região bastante religiosa e tradicionalismo muito grande, e a gente tem que ficar bem atento pelas questões do dia a dia, e é possível você conseguir trazer um ambiente de questionamento, de reflexão, bastante centrada no princípio da descrença, da busca da opinião pessoal, mesmo num ambiente assim, onde que muitas pessoas estão mais dispostas a acreditar. Na página 14, em Pensenologia, primeira linha, a linha tênue entre a sustentação pensênica sadia e patológica. Poderia dar exemplo de como podemos identificar isso nas pessoas? Sim, a linha tênue tem várias situações que eu já vivenciei. Uma situação, até aqui no início da construção do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, a gente estava em plena construção do centro de eventos e do centro dos laboratórios, e a gente tinha situações assim, que não tinha como, por exemplo, cortar o mato, né? E aquele mato crescendo, e muito mato, e a gente foi pensando assim, nossa, mas os alunos vão chegar aqui e vão encontrar essa situação, a gente no meio desse mato, o que eles vão achar disso, né? Sendo que estava sendo um embrião ali de tudo isso que é hoje, né? E naquela ocasião, o que muitas vezes passava na minha cabeça? Eu era um agente de sustentação patopensênico do mato. Eu olhava aquele mato, não, os alunos vão reclamar do mato. E aí, ao mesmo tempo que você estava passeando aqui, andando, você via uma borboleta. Ah, que borboleta bonita. A borboleta pousou no mato, pronto. Nossa, esse mato horrível. Como é que pode estar desse jeito esse mato? Né? E aí, de repente, você vai vendo que os alunos começavam a reclamar justamente comigo. E eu comecei a ver que se eu continuasse mantendo aquele pensene, em vez do aluno se conectar nas obras que estavam sendo feitas, construídas, ele ia ficar mais observando o mato, que era naquele momento uma coisa secundária, diante do todo o esforço que estava sendo feito para a implantação das primeiras obras, do que do mato em si. Então, às vezes é uma linha tênue. Você está todo motivado ali, mas naquele momento você escorregou, você já começa a entrar no patopensene. Teve uma situação interessante também que
lá na Aracê, eu voltando para a casa do trabalho, feliz da vida, pensando assim nas recins que eu já tinha feito, então estava no Horto Pensene. Já consegui fazer isso, fazer aquilo e tal. E, de repente, comecei a pensar sobre a ortopensenidade, né? Mas sabe que não é tão difícil ser um ser desperto, porque depende só da nossa cabeça, só do que está dentro da nossa mente, né? Então, depende só de mim. Aí você vai refletindo aquilo tal, e vai. E, de repente, falei assim, puxa, então daqui em diante eu vou começar a ter mais ortopensene do que pato pensene. Depende só de mim, vamos em frente, né? Quando eu chego na frente do portão, estava uma chuva, né? Tinha um carro estacionado bem na frente do portão. Aí eu falei, e agora, né? Fui pegar o celular para ligar para alguém para saber, estava sem bateria. Aí fui pegar o guarda-chuva, não tinha guarda-chuva, né? Eu vou ter que sair na chuva para apertar o interfone. Aí fui lá, mas quem é que deixa um carro na frente de um portão para... Pronto, lá se foi a minha desperdicidade, né? Aí eu comecei a rir de mim mesma. Eu falei assim, olha como é que é a situação. Mesmo um pouquinho antes eu estava tão consciente quanto a ortopensenidade, aí bastou acontecer aquilo, pronto, né? Então é interessante, como a gente, sem se perceber, a gente está num momento tranquilo, de ortopensenidade, daí vai, de repente, acontece alguma coisa, pronto. Então tem que estar ali atento, vigilante. Gente, acabou de sair o jornal da Cognops, que é o jornal da CCCI. Esse aqui é o número 197. Já tem 17 anos esse jornal. A primeira reportagem aqui é muito interessante. A Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, lá em São Francisco, na Califórnia, que recebe a palestra da IAC sobre projeção da consciência. É uma das universidades mais prestigiadas do mundo. Quem foi falar lá é o professor Luiz Mineiro, da IAC, e ele que publicou o livro dele, muito interessante, né, o livro dele, e foi a partir do livro dele que eles convidaram. O livro dele é Demystify the Out of the Body Experience, desmistificando a experiência fora do corpo. Agora, ele fala muito sobre o princípio da descrença, logo no início do livro. Essa universidade tem 15 mil estudantes, 96% dos estudantes moram no campus, eles têm 700 construções no campo, são 8 mil acres, é um negócio enorme. Agora, logo em seguida tem o Hotel Providencial, deve ficar pronto ainda este ano, 2013. As dinâmicas parapsíquicas completam 10 anos. E tem aqui também um artiguete do Tony Muscoff sobre autenticidade consciencial. E ainda está falando aqui sobre Longevitar, que faz palestra de abertura da UNAT. Outra coisa eu queria mostrar para vocês, essa revista da Argentina. Um absurdo total, mas isso é a vida humana moderna. O nome é THC, quer dizer, já um título é sobre maconha. Então, isso defende tudo quanto é droga que tem por aí, até a cocaína, entendeu? Agora, tem aqui um big de um artigo do nosso amigo Siddhartha, que escreveu o assunto aqui. É o Siddhartha, e é o maior artigo que tem na revista. Agora, a maioria aqui está defendendo de algum modo. Ó. Siddhartha é o nosso amigo, entende? Lá de Natal, etc. Tal. Agora, eu acho que isso aqui é terrível, porque tem aqui o santo daime, a cocaína, a maconha, marihuana, tudo está sendo aqui, e falando tudo com fotografias enormes, defendendo os processos. É terrível a época que nós estamos vivendo, essas loucuras todas. Agora, para você de novo, pensenologia. Página 14, penúltima linha. Os bagulhos autopensênicos sustentando holopensênicos patológicos. Esses bagulhos autopensênicos, eu até citei aqui nas referências, o artigo da Kátia Arakaki, Antibagulhismo Autoral, que fala um pouco dessa questão.
quando a gente está com alguma... Ele queria que você abordasse com exemplos, se for possível, está falando ali. Um exemplo. Sim, é interessante pensar nos bagulhos, porque quando eu comecei a dar aula na faculdade, a gente percebia que tinha várias pessoas que tinham essa questão, assim, não, isso aqui, poucos alunos, será que vai para frente e tal? E a faculdade querendo abrir novas turmas, querendo implantar novos cursos, enfim, e tinha essa pressão contrária, né? Como assim, qualquer empreendimento, existe uma certa pressão contrária, a dúvida, será que vai dar certo, será que não vai? E a gente percebia, às vezes, muito pensando nessa questão, assim, uns bagulhos, não, mas isso aqui já é difícil, aqui é uma cidade que não tem outras faculdades maiores por perto, enfim, e aí tinha uma pessoa que estava sustentando um campo bem ortopensênico, confiante, colocando que a faculdade ia aumentar os cursos, que ia aumentar o número de turmas, e acabou que foi isso mesmo que aconteceu. Então, trouxe outros argumentos do tipo, é possível, tal lugar fez assim, assim, vamos fazer assim, melhorar o marketing, melhorar o endomarketing, que é a confiança interna no projeto, e começou a surgir mais alunos, enfim, e a faculdade ficou classificada entre as melhores do MEC no estado. Então, o que eu observei ali? Para mim foi uma experiência bem interessante, porque quando vinham informações contrárias, você não concordar, você ficar atento e perceber que às vezes é um bagulho autopensênico aquilo, é um pensênico que não procede, porque tem perspectivas para ser diferente, para ser melhor, para se conseguir implantar o projeto. Então, ficar atento nesses momentos. São pensênios que estão relacionados a situações que não deram certo. Lili, a gente poderia dizer também que o monodeísmo e os preconceitos, aquelas coisas que toda vez que acontece vem a mesma aquela já posição vi esse pronta. Filme, já vi esse filme. Seria um bagulho patopensênico? Isso, exatamente. Então, a pessoa fica presa ao passado, às situações que não deram certo. Às vezes, até isso na dupla evolutiva, mas no caso acaba sendo dupla estacionária, né? As pessoas acabam, não, ele sempre foi assim, ele não vai mudar, e a pessoa querendo implantar uma nova rotina, um procedimento, uma conduta mais proativa, e o outro que está ali do seu lado, sustentando que você já tentou outras vezes e não deu certo, dessa vez não vai dar também. Enfim, então ficar atento nessas questões do que está se passando, que aquilo foi em outro contexto, não quer dizer que seja assim exatamente nesse contexto atual. Professor, como posso saber se estou sendo vítima de assédio? Sofro com intensa queda de cabelo, náuseas, tristeza e desânimos. Em meus pensamentos, sou muito propício a assédio, desentendimento, violência e maldade. O que devo fazer para me livrar desses males e do possível assédio? A primeira coisa é acabar com o assédio seu. Olha bem os seus pensênios. É justamente o que a professora Eliane está falando hoje. É o agente de sustentação pensênico. Você tem que pegar o ortopensene e esquecer o patopensene. Esse é o caminho, tem que começar por aí. É acabar primeiro com o autoassédio para a pessoa se livrar do vamos dizer, heteroassédio, aquele que vem de fora. Então, para isso, pense bem, faça paz com o mundo, com o universo, com o cosmos. Não fica contra, pense positivo, que as coisas vão começar a melhorar. Eu agora, então, vou passar aqui a professora Eliane para o professor Arlindo. Tá certo? Eliane, Sim. Na estrangeirismologia, terceira linha, se puder explicar, por favor, a permanência do raciocínio em looping. Sim, esse raciocínio em looping, a pessoa fica pensando de uma situação e não para de pensar naquele mesmo assunto, daquela mesma maneira, e fica ali. Ela fica siderada naquele pensene e não sai dele. Ela não consegue pensar de outra forma. Aí a importância até da questão da grupalidade. Às vezes um amigo, alguém que está mais atento, consegue perceber e consegue
trazer para ela uma outra realidade. É o pensamento monoideísta, muito relacionado ao monoideísmo. Seria ideia fixa. Sim, ideia Agora, fixa. No paradoxologia, o primeiro paradoxo é o paradoxo do silêncio esclarecedor. Sim. O paradoxo do silêncio esclarecedor, ele está muito relacionado às reflexões. Às vezes você faz uma pergunta em sala de aula e dá aquele tempo para o aluno refletir. Não vem já com uma outra informação em cima. Então fica um campo em sala de aula muito saudável, você observa aquela reflexão, você observa que se tivesse como traduzir, seria cair a ficha, o aluno está ali refletindo e você fez o questionamento e deixou. Deu aquele tempo, aquele silêncio e deixa ele na reflexão. Muitas vezes o docente se apressa em já trazer uma outra informação e não dá esse tempo, que é muito importante do tempo do silêncio esclarecedor. Que às vezes a pessoa fala, não, você tem que ir passando informação. Mas tem que lembrar aí, comparando, fazendo uma analogia com a música, né, que a música também é feita de pausas. Então as pausas, não é que a música parou, a pausa faz parte da música. Então o tempo, você falar a informação e dar esse tempo aí de silêncio. Tá, obrigado, hein? Sim? Oi. É o seguinte, dentro do que você estava falando anteriormente, sobre a questão da sustentação dos campos patológicos, queria que você comentasse assim, o limiar entre você fazer uma crítica e entrar no campo patológico. Como que você trabalha com isso? Porque às vezes você deixa de enxergar assim, a crítica também nesse processo, né? Apesar que a crítica tem que ser saudável. Como que você lida com isso? A crítica saudável é aquela focada nas ideias e não na pessoa. Então, naquele momento que você já começou a focar na pessoa, você já começa a perder um pouco da isenção. E nessa hora aí, a gente até utiliza uma frase do professor Valdo, que é pensar do mal sem pensar mal. Então, o foco é no assunto em si. Não você ficar pensando mal porque o outro está pensando daquele jeito, enfim. E a crítica, ela é super saudável quando ela está focada nas ideias, porque é a única maneira que você tem de conseguir realmente, futuramente, promover um serenismo, promover um ambiente saudável de pesquisa. Sem crítica não há pesquisa. Se você ficar só na concordância, você pode incorrer no erro de entrar até para a idolatria. E isso ocorre muito quando a gente admira demais uma pessoa. Você começa a concordar muito em tudo e se esquece que é o momento de você não ficar no papel de guia cego, e sim fazer o papel aí do amparador, que é a situação da Tares, né? Em vez de você ficar na consolação. É muito mais cômodo na hora que a pessoa vem trazendo a situação, mesmo você vendo que não é bem assim, então você se calar e deixar passar, principalmente se você não está disposto a enfrentar aquela situação ali, argumentar, trazer os motivos, enfim, os prós e os contras. E outro ponto importante nesse momento também é você ficar flexível, Denise, quanto à questão de como apresentar, não querer ter razão. Se você vai fazendo uma crítica, mas já para ter razão, você já está com um ponto atrás, porque você já não vai também conseguir ouvir o outro. O que o outro está dizendo? Qual é a abordagem? O que está por trás do que ele está falando? O que está precisando ser esclarecido de fato? Então, se você for mais isento, no sentido assim de não querer ter razão, a probabilidade até de vocês chegarem a um consenso é muito maior. Não sei se esclareceu aí. Sim. De que forma você trabalha o desconfiômetro para favorecer a sustentação pensênica? O desconfiômetro em que sentido você fala? A respeito da sua própria realidade, do que você está expondo, do que você está sustentando. Nesse sentido, tem uma técnica que me auxilia muito, que é a técnica da diferenciação pensênica.
Então, o desconfiômetro é você começar a desconfiar dos seus próprios pensenes. Eu estou pensando ou estou sendo pensado? Então, o primeiro desconfiômetro é aí, né? E essa técnica da diferenciação pensênica é interessante porque muitas vezes você compra a ideia. Você está achando que aquilo ali é sua ideia, é seu. Hoje de manhã mesmo eu passei por essa experiência e apliquei essa técnica. Comecei a sentir um tanto de ansiedade por causa da apresentação na tertúlia, e daí falei, mas o que está acontecendo, né? Falei assim, não tem necessidade disso. E comecei a falar, espera aí, isso aqui está tendo um público aqui a ser assistido. Então eu percebi que tinha, até deitei um pouquinho, fui deitar um pouquinho e comecei a refletir nesse sentido. Que tem uma série de pessoas, conscientes e conscientes, que muitas vezes elas estão naquele padrão ali, elas já passaram por experiências traumáticas de apresentação em público, e elas, na hora que vem uma situação dessa, elas começam a ficar naquele padrão de desespero. E você se dando conta disso, você tem a possibilidade de ouvir essa queixa, sem se contaminar, e conseguir esclarecer que a realidade é outra, que não tem mais necessidade disso, que a gente está em outro momento. Quando você vai fazendo isso, vai ocorrendo essa assistência. Laboratório Serenário? Diferenciação pensênica. Ádula. É verdade. O laboratório da diferenciação pensênica, ele ajuda muito nesse sentido. Esse laboratório, ele só existe lá no campus Aracê, né? Aí eu já deixo o convite para você ir lá fazer o laboratório. Lá dentro tem esmiuçadinha essa técnica. Ela também foi publicada nessa revista, Conscienciologia Aplicada, né? Quem propôs esse termo foi a Grécia Taide, que ela fez uma experiência justamente dentro de um laboratório, se ela quiser comentar, aqui do CAEC no início, e aí surgiu essa ideia da diferenciação pensênica, né? Então, assim como que a mãe fica tão indiferenciada do feto, que ela não consegue saber o que é ela e o que é o feto, e o feto idem, aí a mesma coisa pode ocorrer com a Consim e a Consciex. Você fica indiferenciado da Consciex. Ela está tão próxima a você, ela viveu tantas experiências pluriexistencialmente, até às vezes junto com você, que a hora que você está no intrafísico passando por uma experiência, só que ela potencializa, porque você já caminhou um tanto, você já viveu uma série de experiências. E ela, às vezes, está numa realidade anacrônica, parada no tempo. E aí a importância de usar esse desconfiômetro que você falou aí. Será que isso que eu estou pensando é somente meu? É claro que você pode ter dado o link, e isso é saudável até, é a escagem que você acaba fazendo. Nem sempre lúcida, só que se você se der conta no percurso da situação, há essa grande probabilidade de você conseguir reverter aquele padrão pensênico ali. Eliane, na última linha da parafatologia, você coloca sobre a leitura do campo energético, na identificação do agente de sustentação patopensênica. Isso. Qual seria a sua abordagem após essa leitura? Então, essa leitura, ela é muito boa, por exemplo, para o docente fazer em sala de aula. Você está dando uma aula, você está falando de um assunto, e você começar a rastrear. Quem que está? Às vezes o campo da aula começa a ficar pesado. Então você começa a rastrear, da onde que está vindo? E geralmente é o agente de sustentação implícita aí, que até eu coloquei aqui no final, eu coloquei na taxologia 2 tipos. O agente de sustentação explícito e o implícito, na página 17. Então, esse agente de sustentação implícito é o mais difícil de ser rastreado. E o docente, como no caso na Associação Aracê, a gente trabalha com mais de um docente em sala de aula justamente para auxiliar nessa questão. Às vezes o docente, que a gente chama de primeira voz, ele está tocando o conteúdo da aula. E o professor segunda voz, ele faz esse papel de rastreamento
de como que está o padrão pensênico dos alunos, tentando justamente pegar o campo patopensênico para fazer o esclarecimento. Então, o primeiro passo é o seguinte: você identificou o campo patopensênico, rastreou de onde que está vindo. Aí, a primeira atitude é você não se contaminar com aquele padrão e tentar fazer o contraponto. O que é o contraponto? É trazer uma informação que vá esclarecer. Então, aí, nesse caso, você vai trazer, explicitar o campo que você acessou, mas trazendo um contraponto para aquele campo patopensênico que você identificou. Ficou claro? Ficou sim, ok, obrigada. Eliane, Sim. aqui na letra A, uma lida rápida que eu dei aqui no seu verbete, tem 2 itens na fatologia que eu gostaria que você fizesse um comentário, e também relacionando ele com o item da legislogia, que seria o seguinte: aqui em primeiro, assim, aqui na primeira, quinta linha, de baixo para cima da fatologia, página 14, final da quinta linha, que é final Sim. da sexta linha, que é a preservação desleal da autoimagem, deixando o colega sustentar sozinho a difícil decisão consensuada por ambos. Mas aí no sentido da pessoa também, daquela pessoa que ela expressa a opinião dela, né? E não sendo de maneira desleal, né? Mas a questão dela expressar o seu posicionamento perante um grupo, seja um grupo de trabalho, um grupo de estudo, enfim, indo contra uma pseudo-democracia ou uma pressão ali que surge, mas as outras pessoas, para não manchar a imagem dela, acabam não apoiam ele diretamente, mas depois que ele sai daquele ambiente, a pessoa vem dar o tapinha nas costas: não, concordo contigo, né, por aí mesmo, que legal que você se posiciona dessa forma também, mas ela não se posiciona publicamente quanto a isso, né? A questão aí, por exemplo, dessas condições, às vezes, gerarem uma pressão na pessoa que se posiciona de maneira contrária àquela tendência ali, que há uma certa pressão, né? E aí relacionar isso com a questão lá na terceira linha da fatologia, que seria a responsabilidade pelas consequências da omissão deficitária, certo? Sim. E, por fim, na legislogia, a questão da segunda linha do silêncio autoimposto. Ou seja, essa pessoa que se posiciona, às vezes, ela acaba sofrendo uma pressão, tanto das pessoas que estão forçando uma tomada de decisão, e daquelas que não se posicionam, certo? Que depois elas, nos bastidores, vão lá e fazem aquela concordância camuflada com ela, né? E a responsabilidade dela, depois de toda essa pressão, dela acabar... ela acaba deixando o outro se expor sozinho. Isso, mas com o tempo isso gera um estresse nela, que ela pensa assim: eu acho que melhor eu ficar no silêncio, né, autoimposto, do que me manifestar e acabar gerando esse estresse. Então isso acabaria caindo aqui nessa responsabilidade pelas consequências da omissão deficitária. Não sei se eu consegui me fazer entender, enfim, mas deixa eu tentar sintetizar. Sim. Agora. O posicionamento da pessoa perante as outras, né? Enquanto várias outras também concordam com ela, mas não publicamente. Essa pressão, tanto de quem bota o posicionamento e dos outros que não publicamente se manifestam, mas depois apoiam ela. E esse estresse que gera depois de diversas discussões, a pessoa acaba preferindo, às vezes, até fazer uma omissão e não se manifestar mais, e o reflexo da questão da omissão deficitária. Exatamente. Então, a pessoa acaba não se posicionando por, às vezes, uma série de motivos, e um deles até pode ser a questão da covardia mesmo. E depois ela vai sentir o peso da omissão deficitária, porque ela poderia ter se posicionado ali, ela podia ter feito alguma coisa. Eu passei mesmo uma situação dessa há muito tempo. Aconteceu durante a semana os professores se reunirem, falarem: não, vai ter reunião domingo, vamos todo mundo expressar a nossa insatisfação nesse sentido, naquele e tal. E tá bom, precisamos tentar melhorar, fazer alguma coisa. Chegou na reunião, todo mundo ficou calado e eu expressei minha opinião.
Só que aí as outras pessoas medraram na hora e falaram, não, isso não é bem assim, a docência é mais importante que tudo, pela docência a gente faz qualquer coisa, a gente trabalha até de graça, não sei o que e tal, e ficou uma coisa assim que acabou que parecia que só eu que pensava daquele jeito, sendo que já tinha sido conversado, que foi consensuado que nós traríamos aquelas questões, vamos dizer. E depois aí as pessoas continuaram na queixa, que aquilo não foi melhorado, não foi implementadas as mudanças. Eu fiquei com a minha consciência tranquila porque eu tinha me colocado na situação. Eu expressei o que eu pensava sobre o assunto. Então, eu me expus. E, na ocasião, corri o risco de ser demitida, por exemplo. Então, às vezes a pessoa medra e ela acaba concordando com algumas coisas devido a essas chantagens que ela entra. Então, o que é importante? Ela ponderar, levar em consideração os prós, os contras, ver aí o que ela pode abrir mão, mas não deixar de se posicionar, trazer a opinião e colocar no contexto. Ou então, ela ser coerente com ela mesma, depois ela não vir a reclamar da situação que está ali. Isso aí a gente observa muito. Às vezes a pessoa depois vem te elogiar porque você falou aquilo, legal que você falou, tal, mas na hora ela não colaborou para ajudar a esclarecer o assunto. Geralmente estamos falando aqui de assuntos complexos. E muitas vezes até ambientes como esse que eu citei, que não era um ambiente libertário, aberto a discussões, era um ambiente, era um colégio de freiras que eu trabalhava como docente, e aí tinha uma certa pressão para manter tudo como estava, não tinha um abertismo para se discutir o assunto. Então, assim, é interessante a pessoa conseguir ficar atenta e, na hora, pensar na sua coerência, na autocoerência. Não sei se ficou claro. Boa tarde. Em coloquiologia, na página 13, você poderia falar um pouquinho sobre essas expressões populares? Em que linha que está? Em coloquiologia, na página 13. Você quer que eu comente todos? Não, os principais. Tá. Obrigado. Vamos lá. Eu coloquei aqui os coloquialismos porque eles são bem esclarecedores. Então, o pau da barraca, pessoa que sustenta uma situação, ajuda a sustentar, que às vezes numa família, você é o pau da barraca, você está segurando para que não ocorra uma discórdia, para que as pessoas não acabem entrando em desentendimento. Então, você é o pau da barraca ali. A vaca de presépio, aquela pessoa que está sempre concordando. Então, a vaquinha ali, né? Sim, sim. Ele está sustentando o campo da omissão. Assinar embaixo. Assina embaixo do que você falou. Então, ele está sustentando. Pegar carona. Eu vou pegar carona na sua ideia. Quer dizer, o colega está falando, você já embarcou junto, foi embora. Então, é interessante, a gente usa esses termos. Quem está na chuva é para se molhar. Então, vamos nessa. É aquela questão de vestir a camisa. Se você for, eu vou. Aí é um perigo, né? Porque, às vezes, não era para você ter ido, né? E você foi no embalo. Eu já passei por situações assim, depois me arrependi. Então, se você for, talvez eu vá. Aí, um pouquinho. Essa opinião vai engrossar o caldo, né? Então, a pessoa dá uma opinião que engrossou. Agora que ele falou, engrossou o caldo, né? Às vezes a pessoa estava quietinha ali, todo mundo falando, e coisa parece que não estava tendo o peso que precisava ter. Aí um fulano lá vai e fala, opa, agora engrossou o caldo, né? Então, aí ele se posicionou, né? Estou contigo e não abro. Então, a pessoa dando força para outra, né? Torcer para o jacaré. Essa expressão é utilizada na administração, né? Que as pessoas, às vezes você está dentro da empresa, você seria um dos principais interessados que a empresa fosse para frente, no entanto, é tomada uma decisão da qual você não concorda totalmente, e aí isso aí não vai dar certo. Isso aí não vai dar certo. Quer ver que não vai dar certo? Aí ele está torcendo para o jacaré, né? Não está torcendo para que vá para frente a ideia. E aí, provavelmente, não vai mesmo para frente. É a profecia autorrealizada, né? Até que eu citei mais para frente.
e, por fim, pôr lenha na fogueira, né? Então, a pessoa que já vê que está tendo um conflito ali, ele aproveita e põe lenha na fogueira. Ou o contrário também, ele pode, se pôr lenha na fogueira, pode ser saudável. Você está vendo a turma animada para começar a escrever verbete e tal, e você põe lenha na fogueira. Ó, gente, vamos lá, vamos escrever verbete. É isso. Sim. Você poderia ampliar aqui na página 15, em efeitologia, o efeito placebo evidenciando a influência pensênica? Então, o efeito placebo, a pessoa acha que tomou o remédio e, com isso, ela vai se sentindo bem. Quer dizer, da onde que ela está se sentindo bem? O que está fazendo ela se sentir bem? Ela acaba sendo um agente ortopensênico da própria cura, porque ela começa a se auto-influenciar no sentido, agora eu estou tomando o remédio, vai me fazer bem, eu já estou bem, estou me sentindo bem, e com isso, com essa pensenidade favorável à autocura, quando vê, ela já está bem melhor do que ela estava. É nesse sentido. Eliane, Sim. aqui no B. Na página 15, interaciologia, na terceira interação, você coloca a interação mãe, filho, sogra, nora. Você pode comentar o que você pensou em relação ao seu tema? Sim. Essa integração é interessante, porque a integração mãe-filho, ela é mais intensa e ela já existiu desde que o filho nasceu. Então, aquela interação é intensa e há às vezes até uma simbiose ali, dependendo da situação. E quando chega a terceira pessoa, que seria a nora, a interação dela não é a mesma. E às vezes a pessoa não percebe isso. E ela fica querendo que o outro interaja do mesmo jeito, sendo que você entrou naquela história depois. E aí você começa a fazer a interação aos poucos e você vai desenvolvendo essa interação mais saudável ali. E é interessante porque existe um estigma. Eu coloquei isso porque também esse estigma da sogra, ele dificulta muito essa interação e uma ortopensenidade nessa interação mãe, filho, sogra e nora. Então as pessoas olham, e olha lá a sogra junto com o casal. Já vem aquele peso daquele pato pensene de que ali a sogra está atrapalhando, de que está tendo alguma coisa ali. E nem sempre pode ser assim, nem sempre precisa ser assim. Pode-se construir inter-relações saudáveis e promover uma interassistência e uma integração nesse sentido, e saindo desse estigma que está aí implantado pela sociedade, que existe tanta piada em cima disso, e na prática isso aí não ajuda em nada. Na página 14, em fatologia, terceira linha de baixo para cima, você coloca a sustentação financeira da enciclopédia Conscienciologia pelos amigos da enciclopédia. Você pode comentar? Sim, essa sustentação é super importante, porque hoje, inclusive, a gente vê a quantidade de pessoas que tem aí, de amigos da enciclopédia, com esse serviço do Barbaresco, da Eliane Manfroy, e antes nós tínhamos aí até o Eduardo Martins, que estava sempre aí colocando lenha na fogueira positivamente, para engrossar esse caldo, né? E eu também me tornei amigo da enciclopédia quando fui percebendo essa importância. Então, a hora que você coloca o teu dinheiro ali, não é só o teu dinheiro. Você está assinando embaixo daquele projeto. Você está colocando a tua energia. Quero que isso vá para frente. Isso tem importância para mim. Então, eu vou colocar a minha energia nisso. E a hora que a pessoa vai lá, faz o depósito, e ela né, confirma a importância do projeto, é mais uma gota que está sendo colocada ali para que aquele projeto vá para frente. Às vezes a pessoa pensa, mas não vai fazer diferença a minha participação, já tem tanta gente contribuindo, enfim, e ela não se dá conta da importância dela colocar energia nesse projeto. E assim como outros, mas aí eu destaquei esse, que é um projeto que está envolvendo muitos pesquisadores da Conscienciologia. Obrigada. Eliane,
Dentro do seu verbete aqui, me veio uma dúvida na parte da megapensenologia. Na segunda linha tem inexiste pensene neutro. E isso me veio uma dúvida sobre quando você sustenta um holopensene e quando você está fazendo um estupro evolutivo. Você pode comentar um pouquinho sobre isso? Na realidade, você está, naquele momento que você está pensando alguma coisa, ou você está na ortopensenidade ou na patopensenidade. Tem como você ficar ali. É o limiar. Até eu coloquei ali que é a questão da linha tênue entre um padrão e o outro. E, no caso, se você está conversando com alguém, você está interagindo, você pode, naquele momento que você está ali, mesmo acessando um padrão patopensênico, você reverter ele e levar para a pessoa um padrão ortopensênico. O que você pensou especificamente? Qual que seria a tua dúvida? A minha dúvida é sobre como que você identifica, através da sinalética mesmo? Tipo, olha, agora eu estou sentindo um amparo, então eu posso ir embarcando. E vou continuar nessa conversa, mesmo que isso incomode temporariamente a pessoa que está na minha frente. Porque eu estou sentindo que está sendo positivo. Ao contrário das vezes que você vai para um viés mais de... Você fala, você está não crescendo aqui, que é o crescendo intelectivo em posição, persuasão e informação. Em vez de você estar tentando persuadir e coisa do gênero, você vai lá para informar, você vai lá para ajudar. Eu vejo mais pela parte da sinalética, mas como que você faz? Então, o estupro evolutivo ele só vai ocorrer se você não entrar em sintonia com a pessoa na hora. Se você estiver focado no seu egão, querendo passar informação, querendo mostrar que sabe, ou querendo justamente persuadir a pessoa. Se você começar a fazer essa assimilação com a pessoa, você vai conversando e vai deixando ela se expressar. Faz o que a gente chama de escuta terapêutica. Naquele momento você fica mais, zera um pouco a sua pensenidade, procura ficar mais em tábula rasa, como a gente fica em consultório, que eu atendo em consultório, quando chega o paciente, a gente não sabe o que ele vai trazer. Procura zerar o paciente que chega pela primeira vez e ouvir. Então você vai ali, conforme o que ele vai trazendo, você vai rastreando. Aonde que está o ponto exato que você precisa esclarecer? Qual é a queixa? O que ele está trazendo ali? E aí é interessante também expandir um pouco e pensar multidimensionalmente nessa hora. Se ele está trazendo isso, qual é o padrão de consciência, qual é o público a ser assistido que está ali junto com ele? Aí você, nesse momento, você começa a fazer esse rastreamento. E a sinalética energética parapsíquica ajuda muito. Se a pessoa já tem desenvolvida, naquela hora ela vai conseguir também fazer mais essa assimilação e conseguir entender que padrão que ela tem que assistir naquele momento. Já entendi. E um outro ponto, que eu não achei no verbete, mas talvez eu não tenha passado batido, é sobre a condição do ectoplasta na sustentação do holopensene, seja ele patológico ou mais com um caráter mais positivo. Você já conheceu quantos ectoplastas assim que fizeram uma reciclagem e nisso acabou impactando no holopensene pessoal e grupal dele? Você chegou a ver casos desse tipo? Olha, o que a gente faz lá na Associação Aracê, a gente faz semanalmente oficinas parapsíquicas. E nas oficinas tem muitos campos que a gente observa essa ectoplasmia. E fica muito clara o processo de desassédio nesse momento do campo, a força do campo promovendo esse desassédio. Particularmente, assim, eu não teria nesse momento para te trazer pessoas que eu conheço. A gente conhece várias pessoas da CCCI, mas assim, de descrever situações, da prática que eu tenho mais são das vivências lá do Campus Aracê, que a gente faz semanalmente essas oficinas. Nós fazemos técnicas projetivas e fazemos também leitura de campo, exteriorização, assimilação e arco voltaico, enfim, técnicas assim. E nessas oficinas dá para perceber bastante assistência pela ectoplasmia, que seria um pensene mais vigoroso até, que entraria nesse momento aí.
É um pensene bem vigoroso, que está junto nesse momento dessa assistência. Em Principiologia, página 14, segunda linha, a aplicação criteriosa do princípio. Na dúvida, abstenha-se. Aqui a gente tem que ficar percebendo assim, qual é o momento de eu me posicionar. Então, às vezes a pessoa se precipita, até pela ansiedade, aí é o oposto do que nós estávamos falando antes, da pessoa com a tendência de omissão, né? Essa não, essa já é uma pessoa que já vai muito na ansiedade e não sabia nem do que estava se tratando e foi falando. Então, na dúvida, é melhor ela refletir um pouco mais e se posicionar depois. Ainda em Principiologia, terceira linha, o princípio da inseparabilidade grupo kármica. Poderia explicar? Sim. O curso do grupo kármico traz aí uma série de... São 5, né, passos para a pessoa chegar na libertação grupo kármica. E, através da pensenidade, a gente pode acelerar esse processo de libertação grupo kármica. Então, são situações inúmeras que, no nosso dia a dia, que a gente tem oportunidade para conseguir promover liberações, autoliberações, através do esclarecimento. E seria justamente, às vezes, até numa situação você ficar em silêncio, mas emitindo pensenes que colaborem para que aquela situação vá para frente, que dê certo. Na página 18, em Grupo Karmologia, primeira linha, o que quer dizer com a retirada da canga do pescoço por parte da consciência até então sustentadora pensênica? Sim. A canga do pescoço é uma expressão utilizada quando a pessoa fica subjugada, né, a uma condição de que ela aceita a opinião do outro, sem refletir. Ela se assemelha muito até ao endosso sentimental, onde que a pessoa não utiliza criticidade para assinar embaixo, para concordar com o que o outro está falando. Eu tive uma situação que eu vivenciei com uma amiga que tinha muita admiração, eu falo tinha, mas ela é uma pessoa que está distante, mora em outra localidade, enfim, e eu concordava com tudo que ela dizia, até pela amizade, pela admiração, excesso de admiração. E aí até que eu fui me dando conta que não era muito saudável isso, eu estava aí com a canga no pescoço. Eu já estava, até que cheguei para a pessoa e falei assim, olha, a sua opinião, muitas vezes, para mim, é um decreto, não é uma opinião. Então, eu tomava como quase uma ordem o que a pessoa falava. E isso, com isso também não a ajudava, porque eu me mantinha numa situação em que era até cômoda para mim concordar. E essa ideia aqui eu coloquei, que ela surgiu até... Eu estava fazendo um experimento no Serenário, e surgiu, estava refletindo sobre esse curso Grupo Kármico, e surgiu uma pensata, foi até em formato de pensata, eu anotei, e depois eu achei que encaixou bem no verbete, porque justamente a hora que você consegue tirar essa canga do pescoço, que eu pensei assim, mas quem usa canga no pescoço é o burro, né? Falei, como é que o burro vai tirar a canga do pescoço? Aí eu comecei a dar risada dentro do Serenário, disse, bom, primeira coisa é ele deixar de ser burro, né? Então, aí ele tira a canga, né? Porque a pessoa fica esperando que o outro venha tirar a canga, não é assim. Você tem que conseguir fazer as suas redes e tirar essa canga, né? E aí eu comecei a entender assim, que a hora que você tira, você promove a autolibertação do subjugado e a heteroliberação do subjugador, né? Então é interessante, é um exercício que a gente tem que fazer constantemente. Se você fica muito no processo da concordância, você não utiliza o binômio admiração-discordância, você pode incorrer nesse problema de você estar com essa canga no pescoço aí, até às vezes sem se dar conta. Aqui agora é da Teresa Stedley, a verbetógrafa. Associe de uma forma ou outra forma, contribui para a sustentação dos bolsões extrafísicos. Através da TENEPS, é possível intervir fomentando o esclarecimento diretamente às consciências que formam
esses bolsões, suas abordagens nesse verbete são suficientes para a elaboração de um livro. Quando será o lançamento? Essa é minha irmã. Tá bom. Tá bom. Ela tem moral porque ela já publicou o livro dela, né? Então tá certo. Bom, a TENEPS ela é uma grande oportunidade da gente exercitar a ortopensenidade. Você fica ali 40 minutos, 50, 1 hora, e no processo justamente de exercitar a ortopensenidade. Você conseguir mudar os padrões pensênicos que você acessa lá na TENEPS. E é claro que se você está acessando aquele padrão não é para concordar, é justamente para contrapor e emitir uma energia condizente. A verbetógrafa poderia ampliar sobre a aceleração da dupla evolutiva quando ambos são agentes de sustentação pensênica e quando um componente da dupla é agente patopensênico. O que acontece? Quem tem dupla já conhece bem essa história, né? Então, aqui é interessante, porque a hora que você está promovendo a aceleração da história, quando os dois estão num processo de cumplicidade positiva, né? Um propõe, por exemplo, vamos caminhar toda manhã, ou seja lá 2 vezes por semana, né? O outro concorda e fala, além da gente caminhar, nós poderíamos também trabalhar as energias enquanto a gente está caminhando. Vamos, então aí um potencializou a ideia do outro, e as coisas vão se acelerando. Um está querendo viajar, fazer uma viagem, vamos para Portugal, no congresso, assim, vamos mandar um artigo também, além da gente ir no congresso, vamos enviar um artigo para apresentar no congresso. Então, um vai potencializando a ideia do outro. E o contrário, né, seria um tem uma ideia, o outro, isso aí não vai dar certo, isso aí não melhor deixar para lá, por que a gente não vai ver televisão, que eu estou cansado. E o outro está pensando bem, deixa para lá essa história de caminhada, vamos descansar. E aí um puxa o freio de mão e o outro também, né? E dupla de caranguejo. Em legislogia, página 16, a 2ª linha, a lei da autopensenização ininterrupta. Poderia ampliar tal condição e falar um pouco sobre a sua experiência com a aplicação de tal lei? A lei da autopensenização ininterrupta é como se fosse uma torneira aberta jorrando água, né? Nós estamos o tempo todo pensenizando. Então, se a gente ficar mais atento à pensenidade, a gente vai ver assim, olha, agora começou a sair uma água suja, né? E a gente está com o nosso pensene a todo vapor, às vezes pondo maior energia numa situação sem refletir. Que padrão que é esse? Né? Você pode estar cheio de razão, mas o que você está sustentando? Eu vou dar um exemplo que aconteceu aqui. Eu cheguei aqui no CAEC, foi sexta-feira de manhã, pegamos um táxi da rodoviária até aqui no CAEC. O motorista veio de lá até aqui, o tempo todo queixando, reclamando. A gente falava, olha que bom que você abriu o asfalto aqui. Ele, mas não fizeram o acostamento. Então, é complicado, né? Professor, para entender melhor a dispersidade, estou me dedicando à paradireitologia. Quais obras de direito ou autores o senhor indica para que se entenda o paradireito? O magíster trabalha com a paradireitologia? Olha, tem vários desses amparadores que trabalham com a paradireitologia. Agora, o melhor é você entrar em contato com as nossas advogadas aí, por exemplo, a Marlene, e também com a Carla Ullmann, que elas são mais especialistas, vão dar indicação de muita coisa para você. A exteriorização constante de energia pela cabeça pode ajudar na implementação da blindagem paracerebral. Como implementar essa condição? Olha, energia a gente tem que fazer, o ideal é fazer com o energossoma inteiro. Pensa tudo de uma vez e coloca tudo que você pode de uma vez só, por atacado. Isso amplia e, vamos dizer, dinamiza o desenvolvimento do seu parapsiquismo e vamos dizer, a aplicação das energias conscienciais. Pensa do ponto de vista geral da sua pessoa.
Agora, gente... Um alô aí, você está interessado em paradireito? Vai ter de 8 de agosto a 14 de agosto, vai ter a semana da paradireitologia. Então, se ele entrar em contato com a recepção do CIAEC... Ele é do Rio de Janeiro, ele tem 28 anos. Então, vai ter essa semana, onde vai ser aprofundado várias abordagens da paradireitologia. Então, se ele entrar em contato com a recepção do CIAEC, ele vai obter mais informações. Professor Valdo? Sim. Aqui. Pegando aqui o gancho do verbete do DAC aqui, como é que o senhor vê o desenvolvimento da léxico-estatística conscienciológica e a realização ou a concretização futura do tesaurus conscienciológico? Não, esse é um caminho, né? Está começando ainda, mas é o caminho. Uma coisa boa que está sendo feita aí é pelo Flávio, que está montando os processos da estatística. Por ali ele vai ter muita ideia com o tempo. Agora, o Flávio Hononato. Agora, o que é que se passa? Existem muitas atividades, vamos dizer, diversificadas dentro da Cognops atualmente aqui. Tem muita coisa ainda dispersa. Precisa juntar esse material. Sim. Por exemplo, a holoteca agora já está juntando. Com 10 anos já de experiência, você já viu, tem 300 possibilidades de apresentação de material devido às coleções que tem lá. Mas, por exemplo, o holociclo ainda tem muita coisa que ainda não foi pesquisada. O material que tem lá, por exemplo, do cosmograma, é muita coisa que está ocioso até agora. Isso tudo pode entrar num processo estatístico maior de inventariologia do material que nós temos. Entende? Sim. Por exemplo, os meus livros também, ainda não vi ninguém que fosse lá estudar os livros que eu tenho anotado lá na holoteca. E eles são milhares. As anotações? Milhares. É muito livro anotado que eu tenho. O povo ainda não sabe tirar partido disso que tem lá. Raramente pega um exemplar, alguma coisa que viu. Agora, o que tem lá, por exemplo, é muito material que tem anotado sobre o processo de fenomenologia. Eu coloquei aí há muitos anos já o Gabriel, que tem estudado isso, tem visto as coisas. Mas eu estou dando só um exemplo de um assunto. Sim, estou entendendo. Mas tem muito assunto no cosmograma e na holoteca que ainda não foram, entende? Estendidos, mapeados, aprofundados, visto assim com uma técnica de detalhismo e exaustividade. Isso ainda não foi feito. Tá certo. Entende? Eu, quando mandei para lá, tinha mais de 30 mil obras. Hoje nós estamos com 90 mil. Quer dizer, isso aí, daqui a pouco nós temos 100 mil livros. Mais que triplicou, né? Daqui a pouco nós temos também 1 milhão de artefatos de saber lá dentro. Isso tudo vai exigir um levantamento mais sério de estatística. Sim. Inclusive léxico, né? Léxico-estatística. Então, vale a pena pensar nisso. Agora, do ponto de vista de léxico, a lexicologia, é muita coisa que tem para ser feita. Sim. Nesse sentido. Você veja bem, nas minhas coisas aí, eu estou em andamento, meus próximos livros são 3 dicionários. A Luz está fazendo. Os outros 2 eu estou fazendo. Um é esse do DAC, e o outro é de pensatas, da pensata. Ortopensatas, que é esse que eu estou trabalhando mais atualmente. Eu estou perguntando isso porque eu trabalhei um pouco com léxico-estatística, em pesquisa linguística mesmo, né, com programa de computador, WordSmith, outros programas que tem na área. Mas é interessante ver o desenvolvimento dessa léxico-estatística conscienciológica. Né? Importante porque você tem ideias novas nisso aí. Sim. Você dá muito vieses, os vieses e as vertentes novas para as abordagens de pesquisa do povo. A estatística permite isso. E a relação disso com a questão... Agora, tudo que relaciona assim é importante. Por exemplo, eles forneceram ontem lá aqueles livros sobre os 10 anos. Eu quero examinar aquilo com calma. Eu deixei lá, ainda não comecei a atacar o negócio. Um trabalho aí foi feito pelo nosso amigo Laurentino. Aquilo lá seria bom ver também, que interessa no processo da estatística. Já viu os livros? Não, esse ainda não, vou ver. Vale a pena ver. Sim. Entende? Agora, é muita coisa que tem para estudar. Por exemplo, esse caso do papiniano aqui, ó, eu pedi para o Jânio lá na Amazônia para ele fazer um levantamento, principalmente do pessoal que está aqui.
vamos dizer, no caso, o processo, entende, do pessoal. Ele estudou. Eles estão fazendo agora um levantamento ali, colocando a ordem certa. Então, eu vou ver as coisas com calma sobre isso. Sim. Isso aqui, historicamente falando, é o Papiniano. Agora, esse livro é difícil, porque o processo é de latim e ele é muito, vamos dizer, segmentado. Sim. Pegou já fogo nas coisas, né? então eles dão só aquilo que tem, daquilo que sobrou do livro. Agora, é interessante, o negócio é sério. Isso aqui tem 2 milênios, né? A gente tem que examinar o que se passa em matéria de jurisprudência, por exemplo. Sim. Vale a pena. Agora, como é que o senhor vê essa léxico-estatística em relação, por exemplo, ao futuro tesauros da conscienciologia? Como é que o senhor vê essa relação? Não, aí tem que examinar primeiro, fazer muita pesquisa para ver como é que vai entrar até lá, né? Uhum. Que o tesauro é colocar as palavras que sejam mais ideais Sim. de divulgação da TARES. Sim. Entende? Aquelas mais assentadas, né? Mais... Eu tenho procurado fazer isso. E há muita coisa que precisa ser corrigida. Sabe como é que é? Sim. Então, por exemplo, a turma fala assim, em vez de falar o duplista, ela fala assim, a dupla. A dupla são os dois, não é? Sim. O duplista é diferente. Duplista é diferente. Outros também falam o processo o problema da ressoma, que devia de ser ressoma, eles falam que é a série X. Isso tudo Sim. tem que estudar. Falta o tesauro para consertar essas coisas. Sim. Série X é uma coisa, a ressoma é outra. Sim, claro. A ressoma é unitário, a série X é o coletivo. Sim. Sabe como é que é? Sim. São coisas assim. Estudo tesauro é que tem que mostrar com o tempo. Os termos normalizados. Qual a expressão né, mais adequada para expor aquilo? Tá certo. Então, às vezes, é importante a gente falar nisso. Outra coisa também. A maioria do povo aí escreve sobre amparador e não fala que é amparador extrafísico. Faz toda uma diferença, né? Tem que fazer, porque existe o físico. Você é um amparador físico, intrafísico. Estamos tentando. Deve-se explicar que é amparador extrafísico. Estou dando 3 exemplos para você ter uma ideia. Sim. Falta o tesauro para explicar isso. Sim. Entendeu? Tá certo. Obrigado. Eliane, aqui no ar, eu queria saber sua opinião a respeito aqui na Interassistenciologia, página 17. Sim. Primeiro, esse verbete seu ali, pelo nome, já me chamou, eu vim para cá até correndo, porque quando fala em pensene, principalmente sustentação, chama muita atenção. Parabéns, o verbete maravilhoso, deve estar fazendo muita assistência para muita gente. Obrigada. As suas colocações aqui. E o que eu vejo aqui na questão do verbete e desse ponto é que as consciências pré-serenonas, elas transitam muito nesses 3 aqui, né? Tanto na concordância patológica, no 1, no 2 e no 3, que eu acho que a tendência, queria saber a sua opinião, a tendência do desperto é ir saindo do 1 e caminhando para o 3. Porque em determinados momentos, aquela pessoa que está mais jejuna, mais ali na condição mesmo de pré-serenão, ainda tem muito essa questão de afinizar com pensenes patológicos, a questão de pensar mal, aquilo que você falou agora há pouco aqui, né? Então, há um trânsito aqui constante nessas 3 e uma tendência a pessoa ir se auto-pesquisando, vamos dizer assim, se aperfeiçoando, ela ir caminhando para chegar num 3 e permanecer mais num 3. O que você acha? Não, na realidade aqui, o mais difícil é o 2, que é a contraposição ao patológico. Porque o primeiro, a concordância ao patológico, você acessa o holopensene patológico, afiniza-se com ele e mantém aquele padrão nosográfico ali. Por quê? Porque você está sem rigidez pensênica ou você está com falta de isenção. Você não, né, que você está falando. Naquele contexto, né? O 1. Certo. Aí o 3, a potencialização homeostática, você está acessando os padrões que já estão sadios e você está potencializando aqueles padrões sadios. Agora, veja a diferença do 2. Você está acessando padrões pensênicos patológicos. Porém, você não vai se contaminar com eles. E você vai fazer o contraponto por meio do padrão autopensênico saudável, então, promovendo a interassistência. Ou seja, isso é bem mais difícil. Não, mas sabe o que eu estava pensando a respeito disso? Quando o professor Valdo fala, por exemplo, que a gente deve acessar as comunex avançadas, e que o serenão ele faz isso, ele anda pelos ambientes e anda limpando, e anda fazendo profilaxia.
Então, no meu entendimento aqui, o 3 era... Ele já considerava que o 2 já estava com ele. Você está entendendo? Que você já passou o 2, ou seja, aquela condição de você assimilar os pensenes e não se contaminar, já era incluído, ou já fazia parte do 3. Como você já não se contamina mais, você agora acessa os pensenes mais positivos e agora você é um disseminador das energias positivas. É que é o caso do serenão, do evoluciólogo. Segundo as informações do professor Valdo, o serenão, o desperto é o mais assediado que tem, né? Ele está o tempo todo convivendo com pensenes patológicos. A diferença é que ele não se contamina. Então, a questão, que o nosso exercício aqui, enquanto pré-serenão ainda, é justamente esse. Você está aqui. Agora, é claro, depois que a pessoa ela já consegue fazer um acesso aí a comunex avançadas, sem dúvida. Porque aqui você fala assim, olha, ele assimila... de leite. No 2, ele assimila os pensenes patológicos. Já no 3, você acessa padrões pensênicos sadios. Então, isso não quer dizer que ele não esteja assimilando os patológicos, mas ele está acessando já um alto nível e ele já está fazendo, vamos dizer assim, uma divulgação, como é que se fala? Não estou achando a palavra aqui. Ele está em outro patamar, você quer dizer? Isso, ele já está propiciando uma limpeza de ambientes. Eu vi isso aqui não crescendo, entendeu? Quando você colocou. Sim, só que olha só, aqui, assimilar pensenes patológicos sem se contaminar. Isso, O detalhe, a diferença é esse, porque aí você vai ter a oportunidade de fazer assistência. A hora que você assimila o padrão pensênico patológico e não se contamina, você tem a oportunidade de trazer um outro padrão ali, ígido. Isso, porque você vê o 3, no final do 3 você coloca autopensene ígido. Se você está pondo autopensene ígido, já está partindo de uma premissa que você não está pegando mais. Agora aqui, ó, um exemplo interessante que a gente pode trazer, nós podemos trazer o exemplo do laboratório radical da heurística, o serenário. Você já vai para dentro do laboratório predisposto a se enfrentar, a fazer uma recim. Que nem diz o Igor Abib, que ele foi fazer o experimento, foi até publicado no jornal, então eu posso trazer aí que ele sentiu um auto-encantamento cosmoético voluntário. Ele conseguiu se encantoar num lugar que é redondo, não tem canto. Mas, enfim, você vê como que é a situação. A gente vai para um local desse e lá dentro você acessa um padrão altamente assistencial. E é claro, se você já está predisposto a isso, a fazer as recins, você está num movimento pró-evolutivo, você vai potencializar aquele padrão ali. Muitas vezes aquela energia que você está acessando ali, que você está conseguindo reconhecer, ela pode reverberar para muitas pessoas. Não fica só ali dentro do laboratório. Enquanto você está fazendo a experiência, você está procurando acessar esses ambientes extrafísicos assistenciais mais avançados. Agora, na minha experiência pessoal, eu observo o mais difícil esse item 2, que é fazer essa contraposição. Eu acho que no caminho, o mais difícil talvez de alcançar é esse, mas o terceiro, eu só queria dizer para você que estou concordando, viu? É uma nova visão, uma visão que eu estou tendo aqui. Porque no primeiro você coloca assim, olha, ele acessa os patológicos, se afiniza com eles e reforça. Ou seja, ele faz o contrário do 3, ele divulga as energias negativas, patológicas, no primeiro. Ele não só acessa, como ele reforça. O 3 não, ele acessa pensenes positivos e reforça o pensene positivo, porque o dele é ígido. Claro, Está num patamar, eu acho, superior ao 2, né? Mas vamos dar um contraponto nisso daí. Que, por exemplo, chega uma pessoa que ela é mais assediada, ela tem um pensamento mais patológico, assim, mas ela vem para um ambiente mais positivo e ganha um banho de loja. Naquele momento ela está bem e ela começa a refletir esse estar bem para as pessoas à volta dela. Mas a partir do momento que ela voltou para o ambiente de onde ela veio, que é um ambiente mais próximo ao que ela convive no dia a dia, ela vira abóbora, né? Então ela volta à pensenidade patológica. Então, nesse ponto eu concordo com a verbetógrafa. Tipo, o ponto 2, ele é mais difícil, porque... Não, mais difícil eu concordo também. Você não estou negando. Então, beleza. Eu estou dizendo que o 3, ele já passou o 2. É isso que eu estou dizendo.
O mais não, porque difícil pode é a ser um diversidade. extrapolacionismo. Ele já acessa e já propaga aquilo. Bom, isso é questão de visão, né? É que, na realidade, o que acontece? Não é assim tão matemático na prática. Não, né? com certeza. Então, a gente pode estar em ambiente, você está ali num ambiente rígido, né? No entanto, daqui a pouco você foi trazido uma consciência ali para ser assistida. E você assimilou o padrão dela. Quer dizer, se você quiser só ficar no rígido, você pode querer não conseguir acessar aquela consciência. Aí não tem nada de evoluído. O que adiantou você? Ah, não, quero ficar bloqueadinho aqui no rígido, não quero me envolver com essa patologia que chegou aí. Então, aí, isso nesse ponto não tem nada de avançado. Se você está no processo da rigidez, está no processo da assistência, você acessou aquele padrão, opa, peraí, tem serviço pela frente, vamos lá, o que eu tenho que trazer aqui, o que eu tenho que assistir. Professora, professora, aqui no B. Só uma dúvida antes. Você podia expandir na polinomiologia o polinômio da volição, intenção, decisão, determinação e sustentação? Polinômio. Página 16. Ah, tá. Então, volição. Primeiro você tem que ter a tua vontade, senão você não vai a lugar nenhum. Intenção, o que você está querendo? Essa vontade vai ser utilizada para quê? É homeostática ou você está querendo promover, reforçar algum holopensene patológico? Então, qual que é a tua intenção? Decisão. Uma vez que está clara a tua decisão, a tua intenção, o próximo passo é justamente se tomar a decisão. Então, tá, vou em frente. E aí, a determinação, você continuar, porque aí vão vir os contrafluxos, e você continuar na tua determinação. E, por fim, a sustentação. Então, uma vez que você já está no processo determinado a realizar, aí vem a sustentação, que é você continuar firme na tua intenção, na tua vontade, na tua decisão, naquilo que você está fazendo, e com a determinação. Às vezes vai e volta, né? E é isso, esse polinômio a gente utiliza a todo momento, se for verificar nos momentos de recins, de iniciar projetos, de fazer as nossas viradas evolutivas. Professor, tem uma dúvida também sobre a questão de esterilizar com o holochakra como um todo. Que uma coisa que eu reparei é que quando a pessoa tem um certo bloqueio em um chakra, vale mais a pena você concentrar a energia naquele chakra específico, naquele ponto específico. Mas aí você... Sei, mas isso aí é temporário, isso é fugaz, é transitório. Como assim? Tá, entendi. Entende? Agora, o processo é a pessoa chegar e ela começar a ter aquela noção do atacadismo da energia. Entendi. É assim que a pessoa evolui com a TENEPS para obter uma OFIEX. Entende? Se ela começar a pensar pequenininha, ela não avança com o processo. Raciocina nisso. Entendi. Da TENEPS para a OFIEX. É preciso sair do varejismo para o atacadismo. Entendi. Entende? Entendi. E outra coisa, dessa dimensão para as outras. Isso aqui é o sério. Agora aqui, no DAC poderia explicar a definologia? O que eu estou dizendo aqui é o seguinte: a lexiometrologia ou lexicometria é a ciência aplicada aos estudos específicos, sistemáticos, teáticos ou pesquisas e vivência das medidas das unidades lexicais, da extensão silábica e do número das palavras entradas ou verbetes nos dicionários em geral. É também chamada estatística linguística, estatística lexical, linguística quantitativa, estatística textual, análise dos dados em linguística, lexicometria textual e lexoestatística. Não é mera teoria, mas a metodologia de estudo do corpus do discurso, exaustiva, sistemática e automatizada. As comparações quantitativas lexicométricas e as reorganizações formais da sequência textual são efetuadas por meio de várias operações. Aí eu ponho 2 pontos. A invariabilidade da unidade de contagem, as quantidades importantes e equilibradas de ocorrências, a comparabilidade,
a interpretabilidade das constatações encontradas. Isso envolve as co-ocorrências. Isso aqui não é coisa simples da gente falar tudo do jeito que a gente está querendo, eu estou fazendo uma síntese disso aí. Co-ocorrências são as ocorrências que ocorrem mais ou menos de maneira simultânea, a simulcognição. Isso aqui é muito importante para a pessoa entender o que é atenção dividida, o que é um pensene lateral, o que é um processo da simulcognição do ponto de vista do parafenômeno. Então, o processo da estatística aí é seríssimo. E eu termino aqui dizendo, a estatística linguística estuda particularmente a estilística e a riqueza objetiva do vocabulário dos textos. Agora, veja, não adianta só a pessoa ficar superficialmente dentro da literatura comum de narrativa, de romance, de crônica, de pequenos ensaios. Não, ela tem que avançar dentro do processo técnico para examinar os calhamaços e os tratados daquilo que seja técnico dentro do problema. Agora, ainda tem uma questão do nosso amigo aqui, que é o seguinte, Roberto Civita, recém-dessomado prematuramente na semana passada, disse na entrevista à Veja que a diferença entre a palavra exata e a palavra quase exata é a diferença que existe entre o vagalume e o raio. Esse vagalume faz assim, agora o raio faz assim, limpa tudo. Esse é o objetivo central da lexiometrologia, é lógico. A exatidão das palavras usadas, sejam faladas ou escritas, sim. O problema todo é o seguinte, se você expõe uma palavra que seja técnica, mas que ela sintetiza uma série de outras, a pessoa demora um pouco para entender, mas a hora que ela entende é o verdadeiro raio, clareia tudo. Vai dar para ela a cosvisão, ela sai da monovisão. Agora, para isso, nós precisamos de ver o detalhismo e a exaustividade. Eu vivo falando que no processo da pesquisologia, detalhismo e exaustividade é muito importante. Agora, na questão de dicionário, não é só dicionário, não é só na lexicologia. Por exemplo, um processo que você vai estudar uma antologia. Você precisa de ter essa visão conjunta, vamos dizer, abrangente, uma cosmovisão da situação, para a pessoa ver o conteúdo real daquilo que está sendo falado. Agora, uma palavra, ela pode significar alguma coisa pontual, pequenininha, bem particular, ou ela pode significar uma coisa enorme. Então, por exemplo, o que o Roberto Civita fez foi justamente isso. Ele pegou o vagalume que fica aí, só acendendo a luz. Pum, pum, pum. Agora o raio. É muito diferente. Então, é isso que é o processo. Então, você pode arranjar uma palavra que é um raio. Ou pode usar só palavras comuns aí, que o vagalume está acendendo um pouco, mas que não explicita o conteúdo inteiro daquilo que precisa. Por isso, o dicionário, o léxico e a própria antologia, ou o calhamaço técnico, quer dizer, de um tratado, eles são muito importantes. Nós não podemos desistir disso. Temos que enfrentar o processo de uma maneira mais aguda e abrangente. Eliane, aqui Sim. no B, é João Paulo. 2 pontos. O primeiro, na parafatologia, você fala os apoios prévios da paraprocedência. Você pode falar mais a respeito, por favor? Sim. É como se nós, as pessoas que já estão no processo de admitir a intermissão, os intermissivistas, eles tivessem feito os acordos no período extrafísico, né? Pré-ressomático. E na hora que você ressoma, você encontra a pessoa que você fez o acordo e há uma cumplicidade entre vocês, há um entendimento que vocês têm um trabalho em conjunto a fazer. Talvez essa informação não fique explícita no mesmo instante que você encontra a pessoa, talvez até cause uma certa... a gente precisa ficar atento que tanto as repulsas como as afinidades, elas podem ter a ver com esses acordos prévios para a procedência. Então, aí, a hora que você se depara com alguém e você observa ou muita afinização ou muita repulsa, ficar atento
qual é o trabalho conjunto que possivelmente você tenha a desenvolver com essa pessoa. E aí, nesse momento, é pensar que processo eu vim sustentar, ajudar a sustentar aqui no intrafísico que tem a ver com esse acordo feito na dimensão extrafísica. Ok. Na página 16, na sindromologia, se puder explicar, por favor, é o receio de enfrentar a síndrome do ninho vazio, sustentando a síndrome do canguru. Tá. Essa situação ocorre com mães ou pais que não querem que os filhos saiam de casa, para evitar essa síndrome do ninho vazio. Eles conviveram desde criança com os filhos, estão naquela situação, o filho já está ali com 30, 35 anos, no entanto, os pais seguram esses filhos em casa para manter, não enfrentar a síndrome do ninho vazio, que é quando os filhos saem, os pais têm que fazer outras atividades, enfim, tocar a vida, né? Viveram, às vezes, aquele período todo em função dos filhos. E aí eles retroalimentam o quê? A síndrome do canguru, que é aquela pessoa que está dentro da bolsa, no comodismo, está ali sendo sustentado pelos pais, a roupinha lavada, a comidinha na mesa, e ele não está se autoposicionando perante a vida, perante os seus compromissos proexológicos, muitas vezes. Ok, obrigado. E no B, por gentileza. Sim. Na interaciologia, na página 15, o segundo item, a interação sombria, autor ghostwriter sustentando a escrita da fachada. Eu só questionaria por que colocou sombria a interação. Porque isso muitas vezes fica camuflado, ninguém nem fica sabendo que quem escreveu o livro não foi aquele autor, foi o ghostwriter, né? Então aí é uma situação até, muitas vezes, anticosmoética. Tá? Então, quem está sustentando todas aquelas ideias ali, não é aquele autor, é a outra pessoa que escreveu, que trabalhou com aquilo, e quem levou o nome, no caso aí seria apenas de fachada, foi o autor que está com o nome na capa do livro. É nesse sentido. Então, a sustentação não é dele. Semelha-se muito até os processos de eminência parda, isso aí. Um leva a fama, mas quem está sustentando é o outro. Ok. Poderia também ampliar um pouco a penúltima lei da legislogia, a lei jornalística sobre sigilo da fonte, sustentando a credibilidade da notícia. Isso. Aí a Denise Paro pode até colaborar aí. No jornalismo tem a lei do sigilo da fonte. Então, você preservando a fonte, que foi quem passou as informações, você pode ser mais aberto e trazer a informação com mais autenticidade, sendo mais fidedigno aos fatos, preservando a fonte. Muitas vezes, se você tiver que expor, você não vai poder abrir totalmente a informação, porque vai expor a fonte, né? É isso aí, Denise? Fonte, é isso? É. Ah, sim. Não, no caso aí, ele dá mais liberdade para o profissional, né? Você tem aquela segurança que você pode proteger sua fonte, e muitas vezes no jornalismo nós temos a ética e o equilíbrio de proteger as fontes, porque você não pode expor muitas fontes, né? Então, muitas reportagens que eu faço, eu já pergunto para a pessoa, eu posso colocar seu nome? Se ela falar que não, eu vou respeitar aquilo até para protegê-la, né? Porque às vezes as informações que a pessoa passa comprometem assim, a segurança dela, principalmente. Então, eu sou, assim, no jornalismo, eu sou assim, bem cautelosa, porque eu me preocupo muito com a fonte, né? A fonte tem que ser preservada em razão da própria segurança física dela. E isso dá mais liberdade para nós trabalharmos, porque às vezes a informação não tem, em off, que nós falamos, né? Não tem autoria, às vezes você não consegue compor uma matéria sem essas informações. E dá mais liberdade e segurança para nós trabalharmos nesse sentido. Até porque esse é um princípio básico do nosso código de ética da profissão. Sim, sim.
Jornalistas estão se manifestando. Tinha que ter jornalista, minha tertúlia. É preciso né? essa história, está certo. Eliane, na página... Sim. Na página 13, não sei se você já falou, você pode comentar a sua citaciologia, quando todos pensam o mesmo, ninguém está pensando? É uma do jornalista, aí, ó, filósofo e jornalista estadunidense, o Walter Lippmann, né? Ele citou justamente isso quando não há criticidade na sustentação pensênica. Está todo mundo sendo pensado aqui, né? Então, é a tal da unanimidade. Ninguém está parando para refletir se tem um outro ponto de vista, se tem um contraponto a ser feito. É totalmente o contrário do que a gente faz aqui nas tertúlias, nos ambientes de debate do CAEC, da própria Aracê e nas outras ICs também. Então, a gente procura instigar essa criticidade aí no pesquisador e não ficar no comodismo de todo mundo pensando a mesma coisa. Obrigada, Eliane. Parabéns pelo verbete, viu? Obrigada. Eu que agradeço aí a turma toda de revisores aí que colaborou também. Sim. Na binomiologia, o binômio posicionamento íntimo, pronunciamento público, em relação à questão da sustentação pensênica. Pode falar mais, por favor? Tá. Primeiro vem o posicionamento íntimo, né? Depois o pronunciamento público. Isso vai te dar firmeza naquilo que você vai trazer a público. Então, intimamente, como que você está posicionado? Às vezes a pessoa está falando da boca para fora, como a gente diz. Intimamente, ela não se posicionou verdadeiramente a favor ou contra, ou ela se posicionou, às vezes, até contra, e aí, publicamente, ela vai se posicionar a favor. Então, vai no politicamente correto, né? Então, aí ela tem que estar bem atenta. No nosso caso, por exemplo, trazendo para o voluntariado. Você está num processo de docência, você se posicionou a entrar na itinerância. Então, ficar firme com o seu posicionamento. Ficar procurando, pensenicamente, auxiliar aquela turma de alunos que eles consigam chegar nas aulas, que eles consigam manter as recins, enfim, e você posicionado junto. Ou seja, aí entra o coloquialismo que eu coloquei antes lá, quem está na chuva para se molhar. É claro que o professor também vai precisar fazer as recins dele, se ele estiver bem posicionado, porque a partir do próprio movimento dele, o aluno vai também conseguir fazer o movimento de fazer as recins. Então, o posicionamento íntimo vai fazer toda a diferença para que você consiga publicamente expressar e que reverbere o seu posicionamento reverbere. Então, você vai fazer propaganda, por exemplo, da assinatura de uma revista, ou do programa Amigos da Enciclopédia, enfim, ou de um curso, mas você intimamente está antagônico. Você não assinou aquela revista, você não vai fazer aquele curso, você não tem coisa que você acha muito caro o curso, por exemplo. Aí, pensenicamente, você está com o freio de mão puxado. Às vezes, você pode até atravancar o andamento da turma. Veja que paradoxo. Eu até coloquei na paradoxologia isso. O voluntário está querendo formar a turma, só que intimamente ele está achando caro. Não, esse curso está caro. Então, intimamente, ele não se posicionou no sentido assim, se fosse o meu caso, eu faria esse curso. Ou se eu, né? Ele tendo o posicionamento interno muito claro, ele vai conseguir fazer com que aquela assistência que ele está pretendendo fazer, né, ali reverbere, porque ela vai ter sustentabilidade no que ele está falando. Ok, obrigado. Eliane, aqui na estrangeirismologia se tem a OLA, né? Sim. Como é que você faz uma sustentação pensênica, como que se relaciona com a OLA aí? A OLA pode ser vista muito, que ela é mais trazida em campos de futebol, né? Então, você vê que um ergue o braço, todo mundo ergue, fica aquela OLA, vem toda aquela energia em cima do time. E agora, relacionando a questão do pensene, a gente pode ver, às vezes, em sala de aula isso. Um aluno começa a falar alguma coisa, ou
Aí, em seguida, o outro também já concorda, o outro também, quando você vê, a sala toda está naquele padrão. No voluntariado também dá para se observar isso. No caso, eu atuo no voluntariado como pesquisadora residente em Campi. Eu moro dentro do campus Aracê. A gente pega umas olas de vez em quando, né? O pessoal que está acostumado a voluntariar assim, diretamente em Campi, observa essas olas. Então, é aquele padrão que começa a vir. Às vezes, vamos supor, dando um exemplo, um padrão de desistência. Você, não, eu estou pensando em sair, me mudar, eu estou achando que não está dando. Aí, daqui a pouco, quando você vê um outro que nem conversou com aquele ali, acessou aquele padrão também. Aí, de repente, já um voluntário lá do sul do país, que não está nem residindo no campus, começa a falar também em desistência. Aí você vai observar uma ola que está pegando. Uma ola. Aí você vai assim, peraí, está tendo uma ola. Então, peraí, se eu acessar esse padrão, aí vem o desconfiômetro que ela perguntou antes. Primeira coisa, peraí, deixa eu ver. Isso aqui é só meu, tem mais gente nesse padrão, deixa eu ver o que pode ser feito, se é uma assistência a ser feita para aquele padrão de consciência que chegou ali, né? Tá, ok, obrigado. E aí reverbera, é claro, nas consciências também, porque quando a gente fala assistência consciência, não é só a consciência, todo mundo que está naquele padrão pensênico, quando você consegue explicitar o padrão pensênico que está implícito, facilita muito. Então, é importante fazer esse rastreamento e ver qual é o agente de sustentação desse padrão. E nós ficarmos atentos, assim, que padrão pensênico eu estou sustentando. Se eu estou procurando ser proativo, se eu estou procurando, pelo princípio da cosmoética, que aconteça o melhor para todos, qual é o padrão que eu estou sustentando? É isso. Eliane, Caio, aqui no ar. Sim. Você está falando do contexto desse agente de sustentação, que muitas vezes ele está quietinho ali na sala de aula, ele não falou nada, a ola está rolando, e ele é o mais quieto, mas está sustentando muitas vezes a questão patológica. Como que o docente em sala de aula pode identificar de onde provém aquele pato pensene e que tipo de atuação é melhor nesse momento? Certo, Caio. Olha só, na sala de aula, inúmeros assuntos podem despertar uma ola. Por exemplo, você está falando de PROEX, você começa a falar em priorizações. Então, o que é importante? Fazer uma planilha, fazer um manual de prioridades. Você começa a mapear o que você está pendente, o que tem que ser feito, fazer um cronograma, enfim. Aí você começa a entrar nesse padrão assim. Um aluno lá no meio começa a acessar, peraí, agora não vou mais ter lazer? Quer dizer que então agora é só escrever livro, é só trabalhar, é só fazer curso, é só... E lazer. Né? A pessoa acessa, de repente, um padrão pensênico assim, agora acabou o lazer, se eu quiser ir para a praia, já vou ser uma pessoa desviada. Então, ela entra naquilo e fica naquele looping ali. Daqui a pouco, o outro também entra naquele looping. E a gente percebe pela fisionomia, você começa a observar a fisionomia do aluno, você começa a observar, aí você vai entrando na assimilação, você vai assimilando o padrão pensênico. E aí você trazer rapidamente o contraponto. Você não deixar aquilo se tornar uma ola, porque depois você vai ter mais trabalho. Então, você ficar constantemente fazendo esse rastreamento da turma. E isso a gente pode estender não só para a sala de aula, a gente estende aí para as reuniões do voluntariado. Às vezes você se expressa de uma maneira e sem perceber que alguém pode ter acessado um outro padrão. Então, trazer assim, o contraponto daquilo que você está trazendo. Olha, o lazer faz parte da PROEX, o lazer faz parte do momento que você vai fazer o relax, tal. Então, a gente não está aqui querendo dizer que não é para ninguém mais ter lazer, contrário disso. Então, você já traz já vai furando aquele padrão aí, você faz o contraponto. Muito bom. Ficou claro aí? Sim, sim, obrigado, parabéns. Obrigada. Eliane, nós esperamos, então, mais um monte de verbete da sua parte aí. Eu conto com você para ajudar aí naquilo que for possível. Obrigada. E com a influência de vocês. Viva Aracê e viva você com os verbetes. E um livro
que a Tereza pediu. Em breve. Estamos esperando. Além disso, estou esperando o livro. Vamos ver, Okay? vamos nessa. Você é muito boa porque você expõe tudo, né? Ela é explicita, é extrovertida, vai nos detalhes. Viva você. Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 66 assinaturas do livro de presença, 20 perguntas presenciais e 19 perguntas respondidas online. Hoje temos 5 recados. Neida, campo interassistencial parapesquisístico, Augusto, curso Reconsciência, Marta, vivências parapsíquicas, Marcelo, acoplamentário, Miriam, 5º Fórum da Paradireitologia. E antes, os amigos da enciclopédia. Boa tarde a todos. No verbete de hoje, a nossa verbetógrafa Eliane Stedley, no verbete agente de sustentação pensênica, ela cita, né, em fatologia, repetindo aqui, né, a sustentação financeira da Enciclopédia da Conscienciologia pelo programa Amigos da Enciclopédia. Isso é um fato, né? É uma aula muito positiva que cada dia cresce mais, incentiva o povo aí a escrever verbetes e principalmente estamos hoje já com 490 assinaturas do programa Amigo da Enciclopédia, próximo dos 500, né, que nós queremos cumprir os 4.500 aí que o professor Valdo comenta aí sempre, né? Está bem próximo. Então a gente convida os amigos ainda que estão com assinaturas vencidas, só esse ano são mais de 50, 2012 mais de 80, né, que não renovaram ainda. Muita gente ainda não é associado ao programa Amigo da Enciclopédia, né? Para se juntar essa aula aí positiva e se associar ao programa e para nós fazermos os investimentos necessários para a expansão de tudo isso que está se fazendo aqui na Cognópolis, Foz do Iguaçu. Então nós agradecemos o seu apoio aí e nos colocamos à disposição. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Estamos aqui para divulgar o cronograma de atividades da Pré-IC Ectolab para o próximo final de semana. Então, dia 14 de junho, na próxima sexta-feira, das 19 às 21 horas, nós teremos uma palestra com o professor Ismael Pinheiro, que é voluntário pesquisador da Ectolab, que vai estar trazendo os resultados das suas pesquisas que foram realizadas desde 2011 no Laboratório de Ectoplasmia aqui no CAEC. Então, é um evento aberto ao público, estão todos convidados. É das 19 às 21 horas. E, na sequência, nos dias 15 e 16 de junho, nós teremos o campo parapesquisístico interassistencial, que vai ser realizado dia 15 pela manhã, no sábado. O evento vai ser aqui no Salão das Dinâmicas do CAEC, das 8 às 11h30 da manhã. E, na sequência, à tarde, nós teremos, das 15 às 19 horas, a parte das técnicas de pesquisa. E no dia 16, domingo pela manhã, continuidade das técnicas pesquisísticas, e 16 à tarde nós teremos um estudo de caso. E o evento encerra às 17 horas de domingo. Este cronograma vai estar sendo enviado para as pessoas que realizaram as suas inscrições neste evento. Obrigada a todos. Boa tarde a todos. Pegando o gancho aí do verbete do DAC, sobre léxico estatística, lexicometria, o léxico enquanto um signo, vamos divulgar o curso da Reconsciência, a semiótica persiana e a descrenciologia, uma releitura conscienciológica para o desenvolvimento da cientificidade multidimensional. Alguns tópicos aqui interessantes. Por exemplo, as bases epistemológicas da lógica e da semiótica persiana, o papel da mediação sígnica na cognição, a parasemioticologia e a ciência multidimensional, os campos comunicativos interdimensionais e a captação informacional, primeiridade, ícone e conscienciês, parasemioticologia e aprendizagem evolutiva, dentre outros tópicos dentro dessa gama de conteúdos do curso. Maiores informações, procurar os voluntários da Reconsciência ou no telefone 9993 2000. Muito obrigado. Boa tarde. Dia 9 de junho, será ministrado pela professora Jovilde Montanha o curso Vivências Parapsíquicas na sede da CIP, no Polo de Discernimento. Temas principais: identificação da PROEX, atuação com o amparador, extrapolação evolutiva, vivências de parafenômenos, paraconexão assistencial, comunicação interdimensional. Mais informações pelo e-mail acip@acip
ou pelo telefone 2102-1421. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu estou aqui para convidá-los a participar de um acoplamentário que vai ocorrer no próximo final de semana, dia 14, 15 e 16 de junho. O tema desse acoplamentário é para política. Então, o acoplamentário é um laboratório para o desenvolvimento do acoplamento áurico, da clarividência, e esse vai ter um tema relacionado à parapolítica que vai fazer a gente refletir sobre. Você tem autoconsciência do seu papel parapolítico na conscienciologia e o papel parapolítico da conscienciologia? Você já pensou sobre as relações parapolíticas entre Interlúdio, a Cognópolis, a CCCI, a CCCE e a Parasociologia? Já parou para refletir sobre as parapolíticas das paraintervenções interassistenciais? Então, se você tem interesse no tema de parapolítica, venha participar desse acoplamentário. Os EPICONs, professora Cátia Aracaque e eu, Marcelo Silva. Maiores informações, 3525-2652, na recepção do SEEC. Obrigado. Convidamos a todos a participarem do 5º Fórum da Paradireitologia, que vai acontecer de 8 a 11 de agosto deste ano, com vários temas, 8 temáticas que serão abordadas sob a ótica do paradireito. A exemplo, sobre biografias, teremos a biografia de Helen Keller, pela professora Lourdes Sá. Sob a ótica da recinologia, renúncia, agente facilitador da autoevolução, da professora Malucato, e da direitologia, a advocacia interassistencial, com a professora Márcia Ram. Estamos esperando a sua contribuição, a sua participação e a sua inscrição na secretaria do SEAEC. Obrigada. O verbete da manhã é Trafor Desassediador, especialidade Traforologia, autora a professora Mariane Jacob. Obrigada e boa tarde a todos.